Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero falar com vocês rapidamente sobre a verdadeira obra de Deus. Mas antes eu quero ler um texto com vocês em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, olha que não são poucos, hein? É muitos, o texto está dizendo muitos. Versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor, ou desacreditado, né? Versículo 3: E por avareza farão de vocês negócio, comércio, né? Com palavras fictícias, ou seja, palavras que parecem verdadeiras, porém são falsas. Tipo essa aqui, por exemplo: sejam sócios de Deus, não deixe esta obra parar. Parece verdade, né, queridos? Mas o apóstolo Pedro está dizendo que são palavras fictícias. Vamos continuar a leitura. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua destruição, perdição não dormita. Abençoados, o apóstolo Pedro disse que houve entre o povo, falsos profetas, como também haverá entre vocês falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Abençoados, quando é que estes líderes, quando é que estes falsos profetas, pastores, negam o Senhor que os resgatou? É justamente quando eles se auto-justificam, quando eles têm que pagar o preço, quando existe o esforço próprio ou o mérito próprio, a meritocracia. Tudo que tem o dedo do homem, o mérito do homem, a autojustificação, ele está negando o Senhor que os resgatou. Mas por que eu trouxe esta palavra antes de falar da verdadeira obra de Deus? É que é uma palavra profética. É interessante, né, queridos? Porque nós estamos vivendo exatamente o cumprimento desta palavra. Ou vocês pensam que não? Ou vocês acham que ainda vai se cumprir esta palavra? Ou nós não estamos vivendo esse texto aqui que Pedro disse? Bom, eu acredito que estamos vivendo exatamente isso aqui, né? No tempo dos falsos, das heresias, dos falsos doutores. Mas vamos para João, capítulo de número 6, versículo de número 28. Livro de João, capítulo 6, versículo de número 28, falando sobre a verdadeira obra de Deus, tá, abençoados? Olha aí, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Que faremos para executarmos as obras de Deus? A multidão fez essa pergunta para o mestre, para Jesus: que faremos para executarmos, para praticarmos, para fazermos as obras de Deus? Olha o versículo 29, a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que vocês deem o dízimo todos os meses. A obra de Deus é esta, que vocês contribuem, que vocês deem dinheiro, que vocês doem a casa, o carro, que vocês doem 10% do salário de vocês. Quando vocês derem o dízimo, vocês vão estar fazendo a obra de Deus. É isso que está escrito aí, queridos.
Bom, não é isso que está escrito, tá? Mas parece que é, né? Mas não é. Vamos ler de novo. João 6:29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Bom, Jesus estava falando para a multidão: a obra de Deus é esta, que vocês creem em mim. Se vocês creem em mim, Jesus falando, vocês estão executando a obra de Deus. E trazendo esse entendimento depois da cruz, né? Porque a obra de Deus, ela já foi feita lá na cruz, lá no Calvário, a obra de Deus foi feita, mas trazendo esse entendimento para depois da cruz, a obra de Deus é crer no feito de Cristo. É crer na justiça de Deus, é crer no mérito de Cristo. Quando você crer na justiça, quando você crer na obra de Cristo, você está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não tem nada a ver com dar o dízimo. A obra de Deus não tem nada a ver com dar ofertas. Não, isso é outra coisa. Dar oferta é outra coisa, é outro assunto. A obra de Deus é crer no feito de Cristo. Quando o abençoado vem e diz: seja sócio de Deus, na verdade ele deveria escrever aí, né, nesse post: seja sócio do Deus ventre, do Deus Mamon. Não deixe a obra do homem parar, não deixe a minha obra parar. É isto. Seria mais correto, mais coerente. Abençoados, a obra de Deus é esta: crer no feito de Cristo. Quando você crer no feito de Cristo, você faz a obra de Deus. A obra de Deus já foi feita, já foi executada, mas quando você crê na justiça, quando você crê no feito, no sacrifício de Cristo, você executa ela. E isto é libertador. Esta sim é a verdadeira obra de Deus. Mas por que eu trouxe essa palavra, essa mensagem? É porque eu recebi este post, essa mensagem, essa imagem aí com esses dizeres: seja sócio de Deus, não deixe a obra parar. Abençoados, isso irrita, né? Isso aí não me deixa feliz. Então, abençoados, a obra de Deus é: creia no feito de Cristo. Lembra de 2 Pedro capítulo 2, versículo 2: muitos seguirão as suas heresias, negando o Senhor que os resgatou. Não são poucos, são muitos. É por isso que pouquíssimas pessoas conhecem ou aceitam a justiça de Deus. A maioria nega o Senhor que os resgatou. Fala de Jesus, fala da Bíblia, mas nega o sacrifício, nega o Senhor que os resgatou, nega o feito de Cristo. A verdadeira obra de Deus é crer no feito de Cristo, na justiça de Deus. Um beijo no seu coração. Vamos que vamos anunciar o verdadeiro evangelho da graça de Deus sem condicionantes.